E aí, minha galera, podcast Aula Extra no ar. Eu sou o Rafael Petracioli, seu anfitrião para mais esse episódio especialíssimo. E hoje eu estou, por coincidência, mais 2 ou 3 episódios seguidos que Ivy Lira compareceu. Tudo bem, Ivy? Como é que você tá? Olha, vocês, caros ouvintes e telespectadores, vocês podem confirmar e ver quanto essa afirmativa é falsa. Rapaz, velho, É só vocês verificarem os últimos... Para vocês tirarem a prova do 9, assistam os últimos episódios. Só me cumprimente, só. Assistem os últimos 5 episódios, pelo menos. Deixa eu botar a galera para assistir nossos episódios, como se a gente precisava desse subterfúgios, né? Aproveitando a deixa, você já aperta aqui embaixo, ó, o link de inscrição, já aperta o sininho também para ser notificado. Quando o episódio novo sair, você vai ser o primeiro para poder acompanhar, beleza? Hoje a gente vai falar de um tema que eu sei que muita gente acha que sabe do que é, mas não sabe zorra nenhuma. E eu estou nessa fileira, viu? Também não sei nada do tema. Sempre achei o que era, que sabia. Não, eu sei o que é, pô. Tenho certeza do que é. Você sabe que domino. Eu falo muito de responsabilidade civil, né? E de vez em quando me chamam para falar sobre responsabilidade civil. E aí pergunta, sim, mas veja só, aconteceu que minha casa desabou por causa da chuva, tal e tal. E aí eu entro com ação indenizatória contra a administração pública, tal e tal. E aí recebo como? Aí eu travo. Sabe assim? Porque eu não sei falar sobre o tema. Eu vou aprender aqui hoje, agora. Hoje é o dia eu vim aqui ouvir. Então você que acha que sabe tudo sobre precatório, não sai daqui não, que agora você vai saber de verdade. A gente está com o professor Hilton Leão aqui, professor da Universidade Católica de Salvador, servidor público da Justiça Federal, e vai tirar todos os nós e dúvidas da cabeça da gente sobre o tema, né, Hilton? Porque a gente combinou, inclusive, que a gente ia começar do começo. Pra você explicar pra gente o que é, porque a pessoa ouve falar assim. Inclusive, é uma coisa que eu acho que estudante de direito deve passar por esse momento na vida, em algum momento. De saber o que é precatório? De diferenciar precatório de precatória. Em alguns momentos, acho que deve bater essa dúvida no cara quando é estudante. Aí será? É com verdade. certeza. Tipo penhor e penhora, né? O cara olha assim. É verdade. Não é um nome tão parecido. Será que confundem? Com certeza. Se duvidar, tem até advogado que vai confundir. Será? Não. Eu já não quero entrar nessa seara, né? Pra não sacanear com os coleguinhas. É verdade. Velho, obrigado por ter vindo, viu? Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, caros ouvintes. Rafael Petracioli, Ivy Lira. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. São 2 referências. Que é isso. Parabéns pelo programa. É um programa aí de sucesso total. E evidentemente que a gente vai poder falar desse tema tão... Do precatório ou precatória? Vamos falar de precatório, mas... Você confundiu minha cabeça. Olha, agora. Acredite, o que você falou é a pura verdade. Eu já vi algumas pessoas, evidentemente, que às vezes nem na graduação, sejamos honestos, se tem tempo para aprender sobre precatório. Sim, claro. Talvez ali em momentos de cumprimento de decisão judicial, talvez quem for falar de processo na fase de execução. Eu achei que então, era administrativo, não? Direito financeiro, acho que é a disciplina. O tema fica melhor. E administrativo, não? Engraçado, eu achava que era direito administrativo. Não dá tempo você falar em direito administrativo sobre precatório, mas cabe, porque o pagamento do precatório é um ato administrativo. É um ato administrativo e que acontece sempre tendo como sede o Tribunal de Justiça local ou Tribunal Regional Federal da região, né? Que nós temos 5, né? Com a criação agora do de Minas, nós temos 6 TRFs. Então, precatório, eu acho que começar do início, vamos definir, né? Nada mais, nada menos do que um ofício requisitório que o presidente de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional federal encaminha ao chefe do poder executivo, pode ser municipal, estadual ou federal, comunicando aquela condenação judicial transitada em julgado e que tenha uma obrigação de pagar. Líquida, certa. Não se discute. Então, a gente já superou todas as fases processuais. Sim. Não tem mais recurso. Você pode até ter um precatório ainda numa fase executiva do título judicial, onde se reconheça aquela parte incontroversa. Então, o processo segue na fase executiva, se discutindo eventual valor devido, mas já que o ente federativo, ou a União, o Estado ou o município reconhece que deve X,
o juiz do caso, né, poderá sim emitir o precatório e esse ofício requisitório endereçado ao chefe do executivo, pode ser municipal, estadual ou federal. Por que você tem que encaminhar esse ofício requisitório? Porque o Estado, ele não paga como o particular paga. Ele precisa fazer constar essa condenação que lhe impõe o dever de pagar na sua lei orçamentária anual. Sim. Daí a ideia de que o tema está melhor alocado na disciplina de Direito Financeiro. Você falando isso, me veio, então, o objetivo do precatório é uma segurança jurídica e de gestão no sentido da administração de verbas públicas. Deveria ser, né? Perfeito. Digamos assim. Segurança mais ou menos. Orçamento. O tema perpassa pela segurança jurídica, porque o não pagamento, que é o principal problema do precatório hoje, ele gera insegurança jurídica, porque você tem o Poder Judiciário que decidiu, que condenou, a decisão não cabe mais recurso, está transitada em julgado. O autor da ação, ele tem um direito, já não é mais líquido e certo, é a obrigação que o Estado tem de pagar, ele tem que receber. Isso, então, pra o que mim, é que acontece? sempre foi goela abaixo. O Estado, para pagar, ele precisa fazer a inclusão dessa condenação no orçamento, e orçamento é lei. Então, já que a lei orçamentária anual é feita em um exercício para ser cumprida no exercício subsequente, então a LOA de 2023 foi elaborada em 2022. Sim. Então você tem um prazo em que o executivo no âmbito federal recebe o somatório de todos esses quantitativos, de todos esses pagamentos que ele tem que fazer para pagar em tese no exercício subsequente. Então o precatório é para que o valor da condenação possa ser incluso na lei orçamentária anual que está sendo feita para o exercício seguinte. Você falando, tem lógica. Para mim, dá um sentido de coercitividade. Mas, para nós leigos no assunto, para mim, sempre pareceu como um exercício do autoritarismo para mitigar a obrigação final de pagar, entendeu? Na verdade, a coisa eu vejo como mais talvez a forma como a gente... É mais uma decorrência do que tudo que é jurídico no Brasil. A gente sempre dá um jeitinho de contorcer os institutos. Né? O Instituto do Precatório, o problema não está no Instituto. Ele foi criado de uma maneira em que você prevê segurança jurídica, que você prevê questão orçamentária, que você prevê... Mas chega lá na frente, se torce daqui, torce dali, veja só, né? Famoso assim, jeitinho, vamos lá, dá um jeitinho e... Exatamente. Aí... Por que falar de precatório hoje? Eu preferi começar bem do início, da definição, do conceito e dessa razoabilidade de que condenou hoje, não é possível pagar hoje, como o particular paga. É necessário incluir esta condenação em uma lei orçamentária anual, que é a do exercício seguinte. Então, mínimo um ano, então, para receber, né? Em tese, pronto. Agora a gente vai para o problema que perpassa o tema. É um dos problemas. Na verdade, o problema não é atual. O problema é bem anterior à Constituição de 88. Porque quando a Constituição de 88, no artigo 100, disciplinou que o pagamento do precatório deve ser no exercício subsequente, ela, para os estados, ela já fixou um prazo de 8 anos para os estados, para os municípios. Então, o estado e o município, sabendo da sua dívida de precatório, precisava pagar de forma parcelada. A União nunca pagou de forma parcelada. Ela sempre cumpriu de forma rigorosa o comando constitucional do artigo 100. Então, o precatório foi expedido até 1º de julho de um exercício, ele é pago até 31 de dezembro do exercício subsequente. Desculpa te interromper, até para não perder o gancho, porque essa minha pergunta vai ainda na questão conceitual. Você disse que o precatório ele é o ofício requisitório feito por um presidente de tribunal que é enviado por executivo para fins de inclusão em uma lei orçamentária. Correto. Né? Quando você fala dessa maneira,
você já está falando dentro da perspectiva de união de todas as condenações no âmbito daquele tribunal, não é isso? Então, Perfeito. O presidente do Tribunal do TJ da Bahia vai pegar todas as condenações contra o Estado da Bahia que aconteceram até aquele determinado momento e vai fazer um ofício requisitório para o Poder Executivo, não é isso? Fazer só um adendo. É o presidente que remete esse ofício requisitório ao governador do estado. Sim. Mas essas condenações ocorrem na primeira instância. Estão Transita ocorrendo em julgado. Sim. O juiz de um determinado processo encaminha essa informação para um setor de precatório para o lá. setor de precatório do tribunal, e o tribunal informa, Consolida tudo. Consolida, e a cada nova condenação o tribunal vai informando. Então a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Planejamento do Executivo vai consolidando essas informações. Então isso não é feito uma vez por ano Não, só. por exemplo, hoje, né, eu sou diretor de uma vara federal e eu expedi talvez uns 40 precatórios e requisições de pequeno valor, chamada RPV, umas 240 RPVs. Então todas essas fez-me rir migradas, das partes no final de ano. Aí a alegria dos advogados. E das O Papai partes, Noel né? do... Aí é a efetividade da prestação jurisdicional. É a hora boa do verdade. trabalho também, né? Então, a RPV ela é paga em 60 dias. Mas o que eu fiz? No sistema eu já cadastrei, fiz as conferências, os valores, os juros, tudo certinho, o nome de parte. O magistrado assinando, isso eu estou falando da realidade do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A gente expede diversos precatórios o tempo inteiro, em vários momentos. Então, se eu tenho um processo de IVE e o juiz... Me acha bonitinha. Mentira, Pois é. tô brincando. Não, ela tá no pé do diretor de secretaria, da vara, tá cobrando. Ele tá dando uma toda ideia. hora, Ele tá dando a ideia. dirigindo. Aí eu cadastro no sistema, como eu estava falando, encaminho, né, para o presidente, para o juiz assina, aí via sistema, que ainda não é necessariamente o ofício requisitório, que vão pensar o ofício requisitório do presidente do tribunal para o chefe do executivo. Tá. Então, o tribunal recebe esse precatório cadastrado via sistema, emite um ofício e comunica ao chefe do Poder Executivo imediatamente. Cada processo obedece... Agora vem cá, Eu aí tava o tribunal reúne. O tribunal reúne. Eu estava entendendo de outro jeito. Ah, você manda... Eu também tinha entendido diferente. Não necessariamente o tribunal reúne, o tribunal encaminha. Cada processo vai gerar um precatório, encaminha. Quem tem que condensar essas informações é a Secretaria da Fazenda. Evidentemente que a gente faz o nosso controle também. Quantos precatórios eu expedi, o tribunal faz esse controle para fim de gestão. Esse tribunal, o tribunal, Regional quando ele, Federal, sim, ou quando Tribunal de ele, Justiça local. quando ele emite, ele reúne todos ou ele vai também esporadicamente? Não, seria contraproducente. Entendi, O de IVE entendi. foi expedido em 2 de fevereiro. Então, eu já por exemplo, encaminhei. se você expediu o meu em 2 de fevereiro, ou se você expediu o do outro em 2 de novembro, pouco importa. Pouco importa. O tribunal vão estar todos condensados para mandar Isso, para o agora, executivo. como o Tribunal Regional Federal tem um sistema, vai pegar todos os precatórios expedidos até determinada data. Então, eu sei quanto que deve ser pago no exercício subsequente. Esse recurso, o próprio também executivo, ele sabe quantos ofícios requisitórios ele recebeu. Vai somar e vai incluir tudo na lei orçamentária, desde que expedido até o prazo constitucional, que agora é até 2 de abril. Antes era até 1º de julho. Ó, você falou Tribunal Regional Federal. Ok. E nós O que mesmo somos vale. Nós que somos advogados, a gente sabe que às vezes a realidade das espécies de justiça são diferentes. Agora, o precatório tem rito diferente. Se ele é um precatório contra o município, contra o Estado ou contra a União? Pronto, é como eu estava falando. Essa sua pergunta, Ive, ela é perfeita, viu? Inclusive, Peraí, rapidinho. obrigado, porque já estava dentro de uma programação. Peraí, agora, pelo amor de Deus, fale assim devagar, porque Rafael hoje ele tá de mau humor. Vou ter que começar a falar com o pessoal da edição. Ele pode Ó, o pessoal da reverberar edição. essa energia e acontecer uma coisa ruim. Nessa hora entendeu? você pode começar a colocar aquelas figurinhas. Pode elogiar botar- ele agora, pode elogiar. Calma, Ele é uma excelente daqui a pouco, pessoa. Rafael, o vento bate pro seu lado. Pode botar na edição. Suas perguntas viu? também são sempre Quando tiver esse tipo de muito rasgação de seda aqui. oportunas para quem tem que responder. Quando tiver esse tipo de rasgação
rasgação de seda aqui. Vocês colocam as figurinhas assim, fica o bichinho olhando tipo assim, ó. Pode colocar, não tem problema nenhum. A gente pode deixar a coisa bem animada aqui. Você vê que ele tá de... Ah, não, porque você é a primeira vez que vem aqui. Mas ele tá de mau humor hoje. Eu vou entregar logo. Sabe o que tá acontecendo aqui? É ciúmes. Tenho ciúmes. Ive, foi a professora. Minha professora querida, eu não poderia tratar diferente. Ó, entendeu? A rasgação de seda tá vindo Ele aí. pode até me chamar de pró. Não, tudo ele só bem, me chamou, tudo bem. porque Hilton sempre foi uma pessoa extremamente educada e delicado. Pode transparecer por ter sido pró que eu sou uma pessoa de uma idade avantajada. Não tem problema, né? Ela começou cedo. Conhecer cedo. Que mentira. E não é a primeira graduação dele, entendeu? Mas vamos lá. Voltar a falar precatório, que é maior que eu ia falar de idade. A pergunta de minha professora. Vamos lá. Essa pergunta é pertinente porque, pela regra constitucional, deveria o pagamento acontecer de igual modo e o processamento ou pelo menos muito semelhante. Mas o próprio regramento constitucional, ele traz uma distinção, porque para os estados e para os municípios existe um prazo para pagamento desse precatório. Esse prazo ele já variou bastante. Por exemplo, na emenda constitucional número 62, o prazo era de 15 anos. Então, o Estado pegava o seu quantitativo de condenação. No primeiro ano, a emenda é de 2009, é 62. Ela é de 5 de dezembro de 2009. Então, em 2010, o Estado liberou 1/15 de todo o montante de condenação judicial que ele recebeu. No ano subsequente, 1/14, 1/13 e assim por diante. Só que esse prazo de pagar a dívida de precatório em 15 anos nunca foi de fato possível. O Estado, por causa das dificuldades com as contas públicas, isso atinge também os municípios, o que não ocorre com a União. Então, a União tem um precatório expedido contra ela hoje, ela paga no exercício subsequente, mas já começou a alterar. Nós tivemos algumas alterações envolvendo precatório no âmbito federal, que o precatório passou a ser parcelado. Então, alguns precatórios que foram expedidos este ano vão ser pagos em 2027, em 2026, por causa da crise, por causa de auxílio emergencial, se estabeleceu também no âmbito da União um teto para pagamento de precatório. E esse teto qual é? É o teto do valor da condenação. O valor de precatório que a União pagou em 2016 é o teto que ela vai pagar em 2023, em 2024, 2025 e em 2026. Nossa. Então, evidentemente que novas condenações existiram. Se lá a União pagou X bilhões em precatório, o que passar de X bilhões será pago apenas em 2027. Mas você continua na fila. Continua na fila. Aí o regramento da emenda... Você não volta pro fim da fila, não, né? Não volta. Na verdade, a gente nem fala de fila em se tratando de precatório federal. Porque expediu, paga. A gente está tendo uma mudança agora recente, ok? Mas em termos de precatórios estaduais, como o valor que o Estado ou o município dispensa para pagamento de precatório, e esse pagamento ocorre no âmbito do Tribunal de Justiça local, não dá para pagar todos. Então, tem uma parcela que é destinada a acordo, que é 50%, e uma parcela destinada à ordem preferencial, entende? Então, vai ter essa fila e ainda tem alguns créditos que são realmente preferenciais, como portadores de doenças graves, maiores de 60 anos e aqueles créditos que são de natureza alimentar. Então, crédito alimentar é verba de diferença salarial de servidor público. Tá. Também alimentar. Pensão. Tudo que envolve caráter alimentar vai se pagar, ok? Mas qual o limite? Vai pagar o precatório na íntegra? Então, se a pessoa tem um precatório de 300 mil para receber, ele vai receber os 300 mil porque o crédito dele é preferencial? Não. Aí vai até o limite da RPV, 3 vezes a RPV fixada no âmbito do Estado. Então, no âmbito do Estado da Bahia, o teto ali do juizado dá 20 salários mínimos, então são 60 salários mínimos. Até 60 salários mínimos se paga os créditos preferenciais de maior de 60 anos
verba de caráter alimentar e quem tem alguma doença grave. O QCD vai para fila. Mas volta para fila no normal. final? Não, aí vai para fila no final, momento... de acordo com a ordem da expedição. Por isso que é importante o momento da expedição. Então, o precatório que foi expedido em agosto, ele é anterior ao precatório que foi expedido em outubro. Quando você então, por isso que cada processo é um precatório, cada precatório vai ter a sua ordem na fila. Muito embora todos dependam do tribunal, né, da presidente do tribunal, de mandar para o executivo, e todos vão ser expedidos, mandados, né? Não sei a palavra mandado. Todos encaminhados. Encaminhados na mesma data. A data que o precatório é expedido é importante, então. A diferença daquele de fevereiro para novembro. Não vamos dizer que todos são encaminhados na mesma data. O precatório, o ofício requisitório, ele é encaminhado de acordo com a realidade de cada processo. Tá. Por isso que o advogado diligente diz, por favor, peça meu precatório. Ele expede. A gente só tem que observar a data, porque vamos voltar para o âmbito federal, porque é a nossa baliza mais sólida, digamos assim, e que realmente é onde funciona. Então, no âmbito estadual, a gente precisa ter os temperamentos, como, por exemplo, administrar fila de precatório, que não existe no âmbito federal. Tá. Então, quais são os precatórios que serão pagos no exercício subsequente? Os precatórios expedidos até 2 de abril. Entendi. Antes dessa mudança, até 1º de julho. Mas tem precatório que foi expedido em março, tem precatório que foi expedido em maio, tem precatório que foi expedido no início de maio, outro no final de maio, outros em junho. No âmbito federal não faz diferença, mas no âmbito estadual faz toda a diferença, porque o seu precatório ele vai ocupar um lugar na fila. E essa fila ela tem que ser publicizada, ela tem que ser transparente, para que você possa também impugnar a ordem cronológica do precatório. Então, se considera até o dia, se considera o minuto, se considera o segundo. Entendi. Do momento que foi encaminhado para o Tribunal de Justiça. E desses créditos preferenciais, tem uma ordem? Não. Porque, imagina, se todos forem alimentares. É isso, vai pagar de acordo com... Entendi. Não, aí vai respeitar a ordem. Também, né? Também, porque você tem uma subordem. E pronto. Uma subclassificação, digamos assim. Como se fosse, pelo que eu entendi, um raciocínio parecido com quando você fala, por exemplo, de crédito... Preferenciais de falência. Exato. Você chega lá, que nasceu até primeiro. 60 salários mínimos, vamos supor. Aqui na Bahia você deu exemplo. Vamos supor que seja esse o teto. Eu tenho 100 salários mínimos para receber. De verba alimentar. Eu vou receber 60 como preferencial. Na frente de todo mundo, não é isso? Numa primeira ordem, digamos assim, numa primeira leva. Você tem direito a receber o equivalente a 60 salários mínimos de forma preferencial. Pronto. Mas essa preferência não te coloca antes de outro que esteja na mesma condição que você. Pronto, ou é concomitante, perfeito. Ou é a ordem de expedição. Exatamente. Nesse caso. Né? Quando chegar tem o mesmo tipo de preferência e bateu junto, vai ser pago primeiro o que foi expedido primeiro. Sempre a lógica sempre vai ser essa, né? Isso. O que sobrou, eu tinha 100, recebi 60 como preferencial. Os 40 que sobraram, eu vou lá para a fila dos comuns. A fila comum ordinária. Perfeito. E vou entrar na ordem também de data de expedição. Agora nós temos um outro adendo aí a ser feito. Isso já desde a emenda 62 de 2009. Ela foi declarada inconstitucional na parte de prazo e também na parte da correção desses valores, que pela emenda seria aplicando a taxa referencial, que é a TR. Mas a TR é zero durante muito tempo e ela não se presta a recompor o poder de compra de um capital. Então, ao se declarar inconstitucionalidade, através de um adinho, o relator era o ministro Fux, em 2015, se aplica hoje o IPCAE, que é o Índice de Preço Consumidor Amplo Especial. Essa emenda, ela permite que parte do recurso que o Estado libera para pagamento de precatório, 50% dele, seja para pagamento de acordos. Então, essa mora no pagamento faz com que você fique anos sem receber e aí você é instado a renunciar o equivalente a 40% se você quiser receber logo fazendo acordo. Então, há um deságio. Então, você tem 100 mil para receber de precatório, já recebeu a sua parte 60. Preferencial. Você diz assim, o Estado abre um edital, o Tribunal de Justiça abre um edital, onde está fazendo a gestão desse precatório, e diz, quem quiser participar do acordo,
venha e manifeste o interesse. E aí tem lá, se o Estado liberou 200 milhões para pagamento de precatório, 100 milhões é para pagamento de acordo. Esses 100 milhões para pagamento de acordo são aqueles que... Eu sei que isso já é mais uma questão talvez de direito financeiro, professor, mas eu vou perguntar porque fiquei com esse nó na cabeça. Pergunte. O Estado vai fazer a parte do orçamento dele, do que ele vai usar para pagar precatório, de acordo com o que ele foi recebendo de ofício requisitório até a data limite do ano anterior. Não é isso? Correto. Pronto. Até a data limite. Pronto. Eu recebi ali, até a data limite do ano anterior, eu recebi ofício requisitório. Desculpe. Na verdade, o Estado pega o seu passivo de precatório, acresce os precatórios novos, então esse quantitativo aumenta, que ele tem uma dívida, Sim. e essa dívida é pretérita. Aí é que ele entrega um percentual, como eu falei da emenda 62, que fixou em 15 anos, era 1/14avos, 1/13avos, 1/12avos. Que geralmente pode ser 1/10 dessa dívida, entende? Só que cada vez que você está diminuindo o denominador desta fração de 15 para 14, para 13, para 12, Sim. está cada vez maior o volume de recursos que o Estado tem que disponibilizar, mas ele não consegue. Aí é que nascem as outras sugestões de utilizar o depósito judicial como uma forma de pagamento de precatório. Pronto, peraí, deixa eu resumir então aqui. O cara chegou lá, o ponto que eu acho que eu não estou entendendo, não estava entendendo, entendi agora, e talvez quem esteja ouvindo a gente também, é que eu estava desconsiderando que existe um passado. Não, porque ele não pagou. Tá lá, a trolha tá lá, né? A União sempre quita tudo. Mas os estados e municípios estão com a trolha lá. Ah, exatamente. Tem precatório de 2008 sem pagar. Aí ele vai 2010. receber lá. Não, eu tenho aqui, recebi até a data limite para colocar no orçamento do ano que vem 200 milhões. Mas eu já tenho de 700. De 2 bilhões. Pronto, de 2 bilhões. Pronto. Aí então, em tese, se o mundo fosse perfeito e eu tivesse dinheiro, eu ia colocar para o orçamento do ano que vem 2,2 bilhões para pagar tudo. Se o mundo fosse perfeito, era assim. Exatamente. Não é isso? Pronto. Mas como o Estado tem um prazo maior para pagamento, ele vai pegar esse prazo que ele tem que pagar e calcular a fração e depositar o equivalente. É isso. Ele vai ter que respeitar, então, a idade dos precatórios mais antigos que estão para ser... Todos. Considerando esse prazo máximo que a emenda 62 deu para ele, é isso? A emenda 62, no prazo, ela já foi declarada inconstitucional. Aí, na decisão, hoje fixou o prazo 10... de 5 anos, de 5. Agora já nasceu um prazo de 9 anos, porque os precatórios têm que ser pagos até 2029, com a última reforma constitucional. Então, os precatórios, por causa da crise, por causa do Covid, por causa de toda essa dificuldade... 2029, para o já expedido. O Estado tem que quitar as suas dívidas de precatório até 2015. 2029. O que ele tinha de passivo em 2015. Tá, por isso que 2015. o regulamento nunca caminha para fechar. Entendi. O passivo que ele tinha de precatório em 2015 é X. Tem que ser pago até 2029. É o que chama de moratória? Não, né? Moratória, porque você está sempre colocando mais prazos. É porque a gente quer mais antiguinho, assim como o Rafael. Já foi 10, já foi 15, já reduziu para 5 e agora está em 2029. É porque a gente quer mais antiguinho. E é com base nesse prazo, então, que ele vai fazer a conta orçamentária para todo ano, em tese. Exatamente. Sendo que no meio do caminho, provavelmente daqui a pouco muda de novo. Novos, prazos novos, condenações crime de novas. responsabilidade? Responde com crime de responsabilidade. Inclusive, eu me recordo quando eu estava no Tribunal de Justiça, e eu já fui assessor na parte de licitações e na parte de precatórios também. A gente tinha no núcleo de precatório que dá uma declaração de que o Estado está cumprindo com sua obrigação para que ele possa, então, fazer empréstimo, por exemplo, diante do Banco Mundial. Então, o Estado hoje ele está cumprindo. O fato é que o que ele disponibiliza para pagamento paga muito pouco. Dentro da regra, mas o problema Dentro não é da regra, o problema é a isso. regra. Exatamente. Mas o Estado, se não tiver uma regra mais estendida, o Estado também quebra. Ele não consegue pagar. Claro. Por isso que a Lei Complementar 151, no âmbito federal, ela é o caminhar de uma solução, que é usar os recursos de depósitos judiciais, respeitando as regras, vamos começar. até 70% para pagamento desses precatórios. Que assunto legal, né? Vamos falar desde o começo, porque essa ideia... Eu acho que é um ponto, porque a sociedade precisa saber
Vamos pegar aqui um lead case. O estado do Rio de Janeiro... Chique, viu? Anote aí, leading case. Rapaz, nunca mais um convidado tinha trazido uma expressão. Uma expressão assim, né? Mas é interessante, porque no momento gerou muita polêmica, porque o estado do Rio de Janeiro, em 2013, editou uma lei que lhe autorizava usar 25% dos depósitos judiciais para pagamento de precatórios. A lei foi questionada a sua constitucionalidade, né? Então, a Procuradoria-Geral da República... E foi por um vício de competência, né? Foi vício de competência, porque ela não poderia dispor sobre normas de direito financeiro. Observe como o locus de precatório é direito financeiro. Mas o fato é que o Rio de Janeiro quitou todos os seus precatórios. E aí, quando a emenda 62 estava também sendo questionada a sua constitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes, eu lembro, eu estava no Tribunal de Justiça nessa época, ele nos encaminhou um ofício, não apenas para o TJ Bahia, mas para todos os tribunais de justiça, se havia procedimento semelhante no âmbito do Estado. Porque imagino eu que o ministro queria formar o seu juízo de valor acerca do tema, porque se você fizer uma análise rápida, você vai dizer, é inconstitucional, porque o dinheiro não é do Estado, como é que o Estado vai usar o recurso? Se ele usa o recurso de processos que ele é parte, existe uma possibilidade do recurso ser. Então, o recurso que está em depósito judicial para garantia do juízo, mas o Estado é parte. É uma execução fiscal que ele está promovendo. Sim. E já tem um valor que foi dado como garantia para ofertar, por exemplo, o embargo da execução. Tudo bem, mas quando você abre para todo e qualquer tipo de depósito, o recurso é das partes que estão litigando. É melhor da parte que garantiu o juízo. Sim. Se ela perder, se torna da outra parte e não mais do Estado, e nunca do Estado. Então, se você olhar no primeiro momento, você pensa que é inconstitucional, porque você está invadindo a propriedade privada, você não está respeitando a regra. É quase que um empréstimo compulsório, né? Falava, na decisão do ministro, que julgou a inconstitucionalidade, falava também de empréstimo compulsório fixado pelo Estado, que, na verdade, a competência seria da União. Sim. Então, pronto, essas são as questões. Mas me pareceu, naquela época, que essa seria uma forma de resolver um problema que é tão grave quanto. Porque o Estado, quando ele faz uso desse recurso, evidentemente que a gente faz aqui as ressalvas de entendimento em sentido contrário, né? O recurso vai ser destinado ao pagamento dos precatórios que a própria sociedade que será beneficiada. Sim. Faz sentido. Eu acho, em termos de ideia, eu não vejo. Eu concordo que formalmente é um argumento fortíssimo. O dinheiro não é seu, você não pode usar. Faz todo sentido. Faz. Mas, por outro lado, há uma questão de conjuntura que me parece ter uma importância severa. Né? O ponto aí eu não conheço as leis que foram feitas em Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e tal, e não conheço profundamente a lei federal. Eu queria saber de você. Isso. Porque, assim, qual é o grande problema do negócio mesmo? Esse estado, Rio de Janeiro tem quanto depositado lá, depósito judicial? Tem 1 bi. Não, a lei falou que ela vai usar 1 bi, não, que é pelo menos 10. Vamos dar 10 bi. A lei disse que ela vai poder usar 25% disso. Então, 2,5 bi, ela pegou, foi lá e quitou os precatórios. Pô, lindo, sensacional. Mas onde é que vai residir o problema de verdade? É na hora que esse depósito que ela usou for necessário no processo. Faz sentido. Mas do ponto de vista econômico, isso se resolve. É isso que é o ponto. Então, assim, só seria problema de verdade se o Estado não devolvesse. E o Estado, como instituição perene que ele sempre vai poder devolver. Aí, se a lei porque o Congresso editou a lei, então a gente tem as legislações no âmbito estadual, mas já tem a lei complementar 151, né, de 2015, que permite a utilização desses recursos de até 70%. E aí esse 30% faz esse fundo de reserva justamente para que os depósitos judiciais não fiquem, digamos assim, fragilizados. E sempre que houver uma diminuição de recurso, o Estado vai e complementa. Então, entendeu? Sendo bem pragmático,
Onde é que tá o a problema? gente já está acostumando os ouvintes a nosso palavreado chulo. Então, onde é que vai dar merda nesse negócio? As instituições financeiras Entendeu? que estão custodiando, os bancos públicos, melhor dizendo, né? Que estão custodiando esses recursos porque se fala em mais de 100 bilhões. Sim. Só o estado da Bahia, à época, quando eu fiz o estudo, tinha lá uns 2 bilhões. E veja, Tinha 3, 4 bilhões. o montante... Se você pegar os estados que arrecadam, que tem um volume de ação muito maior, como São Paulo, como Rio de Ave Janeiro, Maria. como Minas, Bahia está entre esses estados também, se fala de 100 bilhões. Então, realmente, seria uma movimentação de recursos em favor dos entes federativos, no caso, Estado, DF e município. Porque a União não tem esse problema. A União está parcelando agora por causa do auxílio emergencial, por causa do teto que se estabeleceu, por causa de questões fiscais. Mas me parece que a partir de 2027, a situação da União estará normalizada. Antes de 2029. Que aí é para o Estado. Ah, tá. Se fixou um novo prazo para pagamento até 2029 para estados e municípios. Veja, se o problema número 1 é só vai dar merda se faltar dinheiro para o Estado colocar de volta para o depósito judicial ser honrado no processo de onde se originou. Sim. Você foi incisivo. O Estado é uma instituição perene, ou existem outras fontes orçamentárias suficientes. A própria conta de o que usar, o que não usar, o que guardar para poder honrar, cobre esse problema. Então esse problema ele é um problema teórico. Na prática não aconteceria. O segundo problema é a rentabilidade de banco. Os bancos querem ficar com aquele dinheiro porque eles rentabilizam aquilo ali. E aí eu queria chamar, inclusive para dar um exemplo, na época que o Santander comprou o Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo, talvez um dos principais ativos que o Banespa tinha era administrar os depósitos da Justiça Comum de São Paulo, o que não é pouca coisa. Verdade. Poucos anos depois da aquisição, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que os depósitos judiciais deveriam ser custodiados em banco público, não poderia ser um banco privado. Aliás, O CNJ faz essa público, exigência também. E o Santander falou, meu amigo, mas quando eu comprei, eu paguei X porque eu tinha o direito de usar, de custodiar esse dinheiro. Se você vai tirar de mim, vamos rediscutir esse X aqui. Ou, e aí foi o que aconteceu no momento, escalonou-se a transferência. O Santander foi repassando para o Banco do Brasil os depósitos do Estado de São Paulo, paulatinamente, para minimizar esse prejuízo que haveria por conta da decisão do tribunal. Mas isso foi só a título de exemplo para a gente ver o quanto isso roda um pedaço da economia relevante. E aí vem uma outra questão. Existe, professor, certamente você conhece disso muito mais do que a gente, existe um mercado de precatório que gira em torno do precatório. Rafa, você lembra de uma época que ficou muito em vigor, todo mundo falava, era negócio do precatório para lá. A gente via, se naquela época tivesse rede social, provavelmente seria uma das publicidades de serviços mais vendidos, né? Compra o seu precatório, não é? Assim, Não, ainda hoje é. Tanto que você vê, esses dias eu vi um Aldão na rua, você chegou a ver? E sim. De propaganda? Eu vejo o tempo não vê no seu precatório, é um jeito seu, tal. Só que assim, é um mercado que existe. Ponto final. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Ele não só existe, como ele vem se aperfeiçoando e mutando. Porque hoje já existe a compra do crédito trabalhista. Hoje tem aplicativos que você que é um credor trabalhista entra lá e fala, eu tenho meu processo número tal, tenho um crédito de X e eu quero vender. A pessoa chega lá e fala, não, faz a cessão do crédito. Acabou. Então, a gente tem que também entender que há uma dinâmica econômica acontecendo ao redor disso daí. Você acha, por exemplo, para fundos de investimento, que são os grandes compradores de precatório, seja lá estadual, federal, municipal, etc. Você acha que um Estado, existia uma iniciativa de um Estado de usar o depósito judicial para quitar, isso seria contra ou a favor do interesse de um fundo de investimento desse? Eu acho que... Ou os dois, porque na minha cabeça acho que seriam os dois. Eu entendo que no primeiro momento, na primeira análise, né, a gente utilizar os recursos dos depósitos judiciais para pagamento de precatório, você encerra com o comércio de precatório. Sim. Então, o fundo, ele não é atendido no primeiro momento.
Porque você passa... Onde é que o fundo ganha? Ele compra com 60% de desconto o seu precatório. Se você vai receber, você não vai... De receber. Você não vai... Se você tem a certeza que vai receber, você não vai negociar com o fundo. Você não vai negociar sequer com o acordo que o próprio Estado oferta através do Tribunal de Justiça. Por outro lado, eu acho que no olhar do fundo, que eu acho que é um ponto importante, a quem interessa essa mora no pagamento do precatório? Porque os precatórios, muitos deles, no âmbito dos tribunais de justiça, e aí eu posso falar até com uma certa experiência, o valor de face do precatório é porque pense um precatório de 2000, de 2004, e você tem que corrigir ele monetariamente e aplicar os mesmos juros do título judicial que conferiu ao autor aquele direito. Sim. E aí, quando você faz a atualização desse precatório, a gente vê a prática dos juros. Sobre juros, o anatocismo, né? E esse crescimento é exponencial. Então, eu já tive a oportunidade de observar. E a gente, quando estava fazendo a reestruturação do núcleo de precatório em 2014, 2015, porque tinha muito problema de precatório superfaturado. Então, alguém diz assim, eu tenho um precatório, está aqui o cálculo, no valor de 100 milhões, mas o precatório se reduzia a 15 milhões. Imagine o fundo de investimento, evidentemente, que deve ter os seus experts em cálculo para não comprar um precatório inflado com juros que depois serão corrigidos. Inclusive, essa questão de cálculo de precatório é outra questão, que é um capítulo à parte, mas que quando do pagamento, o tribunal é responsável. E é evidente que o Estado pode estar impugnando. Aí você tem até algumas discussões de forma até mais aprofundadas. Imaginemos que você está corrigindo um valor de um precatório lá de trás. O precatório foi aquele cálculo, aquela condenação imposta na sentença que transitou em julgado, ela pode ser reformada em matéria de cálculo? Claro que não, né? Aí é que tá. Tem a jurisprudência do... Imaginemos, primeiro a gente vai para uma questão moral. Imagina, o precatório é 10 milhões, você vai pagar 100? Olha o prejuízo para as contas públicas. E o que transita em julgado não são os cálculos, mas é o comando da sentença. Sim. E o erro material ele pode ser discutido a todo e qualquer tempo, de acordo com a jurisprudência do STJ. Então, se tem um erro material, eu já peguei cálculo de desapropriação. Você fala de erro de índice, por exemplo. Erro de índice, erro de conta, entende? E erro de valores que foram pagos, que foram sequestrados, porque você começa a ter um contencioso administrativo dentro do processo administrativo de pagamento do precatório. Então, a peleja judicial se encerrou, mas aí nasce um outro capítulo, porque você tem um processo de pagamento que está se arrastando por 10 anos, está se arrastando por 12 anos. E quem é que vai fazer essa conta? Eu não sei. Aí nasce. Não. A gente fez uma economia de mais de 1 bilhão corrigindo o precatório. Teve um caso até emblemático, o precatório era 200 milhões, era uma desapropriação. Que terreno é esse que vale 200 milhões? Com toda o crescimento do mercado imobiliário, a inflação desse mercado. Não dava. Quando você vai ver, o CNJ teve que fazer uma análise desse precatório. Se eu não me engano, não se pagou até hoje. São precatórios famosos. A gente evita aqui dizer os nomes, até porque as informações que a gente tomou conhecimento eram em função do exercício da função. Mas era um absurdo. Municípios sendo obrigados a pagar 7 milhões, quando, na verdade, já tinha quitado o precatório na íntegra. Ou seja, a gente nasce um outro problema. Então, voltando... Quem insta essa discussão, professor? A parte tem que instar, no caso, a Procuradoria do Município, a Procuradoria-Geral do Estado, tem os procuradores que fazem esse acompanhamento de perto, e o núcleo de precatório tem que fazer cálculo. Então, nós, à época, fizemos uma peneira. Todos os precatórios requisitados, nós fizemos o cálculo de todos eles. Isso. Notifica as partes e as partes se manifestam. Desculpe. É comum que isso torne-se judicializado? A pessoa parte. O Estado chegou lá e impugnou meu precatório. Você pode aí o núcleo foi lá constitucional pro mandado de segurança, STF, mandado de segurança, mas o próprio
O STJ vai julgar se for contra ato, né, porque acaba sendo o juiz auxiliar da presidência, mas é o presidente do tribunal que reúne essa competência, né, para poder tratar desses temas. A emenda 62, ela trouxe muitos avanços, porque a gente já olha para ela com o olhar da inconstitucionalidade, que era prazo e correção monetária. Mas ela fixou, e depois foi regulamentado pelo CNJ, a fixação de um comitê gestor de precatório, para resolver, inclusive, algumas questões. Esse comitê é composto por um juiz federal, geralmente o juiz federal diretor da seção judiciária do Estado, diretor do foro, um juiz do TRT, um desembargador do trabalho e um desembargador do Tribunal de Justiça. Quando esse comitê ele é atuante, você resolve as questões que envolvem impugnação a cálculo e que tem impugnação da ordem cronológica também, porque alguém pode dizer assim, o meu precatório foi preterido na ordem. Minha ordem não é essa. E aí, evidentemente, que pode se apresentar reclamações ao próprio Conselho Nacional de Justiça e o Conselho pode também auditar através de sua corregedoria. Entendeu? Nesse caso, a gente estaria totalmente dentro do âmbito de atuação do CNJ, porque é uma atividade administrativa. Porque é atividade administrativa. O CNJ, aqui na Bahia, já chegou a afastar 2 desembargadores presidentes por problemas envolvendo precatório. Depois, a situação se resolveu, os desembargadores retornaram. A época foi o desembargador Mário e a desembargadora Thelma, né? Mas para a gente ver como é importante a ordem cronológica e os critérios de cálculo. O CNJ tem uma cartilha, está desatualizada, porque recentemente nós tivemos muita alteração no regime de precatório. Sim. E aí, onde é que se abriu a possibilidade de usar esses recursos? Inclusive, esses recursos de precatório pode até ser utilizado como pagamento de contratos de concessionária. Então, a empresa está participando de uma licitação, nessas outorgas, né, de prestação de serviço público, ela pode pagar com crédito de precatório. Então, me parece que, tentando responder a sua pergunta agora de forma objetiva, o comércio de precatório, ele vai continuar existindo. Nós estamos muito distantes, porque é um sonho utópico, dizer que vai pagar todos os precatórios, mas me parece que a Lei Complementar 151, quando permite a utilização dos depósitos, é justamente uma tentativa de saldar essas dívidas dos estados e dos municípios e, evidentemente, não é o benefício do Estado. Porque como a gente enxerga o problema a partir do problema, o caso a partir do problema, é a sociedade que tem um crédito que tem 20 anos e não recebe. Sim. É a decisão judicial que não é cumprida. É um clima de insolvência assumida dos entes estatais. Exatamente. Que ninguém se importa. E, inclusive, as últimas reformas no plano da Constituição é conhecida como sendo o calote constitucionalizado. Porque quando você permite que o Estado pegue a dívida de precatório não pago em 2015 e pague até 2029, o que é que a gente está dizendo para a sociedade? Mas é evidente que isso tem que ser analisado nesse contexto de crise, né? Sim. Covid, economia em baixa, inflação em alta, o que é ruim para o precatório, porque o precatório sendo corrigido por IPCAE mais 0,5%, que é o juro da caderneta de poupança, ele vai bater em 15% ao ano. Então, quando o Estado libera aquela fatia para pagamento de precatório, ele não pagou nem a dívida. Pagou só a atualização. Ele pagou a atualização, mais ou menos, pagou o juro da dívida. Mas... Ô, professor, você falou aí da possibilidade de quitação. Só para a gente permanecer um pouquinho nessa utopia, daqui a pouco a gente volta para qual é a realidade. Você acha, a gente deu o exemplo do Rio de Janeiro, mas qualquer estado. Os outros estado já hoje, apresentaram. Se um estado hoje quitasse seus precatórios, seja utilizando... Qualquer meio de verba, né? Isso aí, ou seja utilizando prêmio divino, o Sheik do Catar mandou dinheiro para pagar os precatórios. Você sabe que a gente recebe perguntas dos universitários aqui, né? Me mandaram um universitário nosso, muito participante. Sim, sei quem é. Pergunta, você sabe quem é, né? Sei. Excelente. Fez um monte de mamãozada hoje aqui, né? Foi. Ele quer saber se não poderia usar, por exemplo, as verbas dos bancos públicos. Aí seria, acho que fora da missão da instituição banco público, né? Não seria financiar isso daí, né?
Mas olha só, o ponto é... Mas é uma questão a se Mas colocar. você já percebeu que hoje você não deu trela nem para a universitária? Dei sim, é porque... Não, eu vou deixar a pergunta pro convidado, só dei minha opinião. Mas porque antes eu quero... Quem tem que responder aqui é ele. Não sou eu não, pô. Ele é o convidado dele aqui. Ele já tá falando sobre o precatório. Porra nenhuma. A Rafael é esse, ele fala de tudo. Ele estudou. Mas ele tem um saber enciclopédico para apresentar o programa como ele apresenta, fazer as perguntas com as pertinências. Queridos o nível de aprofundamento. Pega essa pérola de sabedoria, como eu dizer que agora tem coisa que é melhor ouvir do que ser surdo. Ser surdo. Não, eu vou te dizer uma coisa que eu vi um dia desse, né? Eu tava conversando com uma pessoa da área e tal. Aí eu falei assim, vamos marcar pra você lá no programa. Ele falou assim, não, pra encontrar com o Rafael, velho, eu tenho que me preparar muito. Que mentira. Morro de medo das perguntas de Rafael. Porque aí eu falei assim, você não sabe, não, Rafael, me preparar, estuda. sério, rapaz, o cara tem saber enciclopédico, se prepara. Mentira, que te falaram. Falaram. É sua reputação. É saber enciclopédico. Mentira que lorota boa. Que mentira que lorota boa. Tá elogiando, eu sei. Ele tá tão de mau humor que nem elogio, ele tá querendo. Você gosta de mim. É só por isso. Mentira, vai lá. Vamos lá, Rafael. Fingindo. O cheque do Catar chegou lá e falou: o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Nem sei, galera, ele tá gravando antes. Vou mandar o dinheiro aí, posso estar prevendo. Vou mandar o dinheiro pra vocês pagarem os precatórios da Bahia. Quita a porra toda. Na sua opinião, tendo esse marco zero, essa folha limpa, seria possível que se entrasse numa virtuose de que os precatórios fossem pagos sempre no exercício subsequente, dado o volume que você conhece que acontece mais ou menos ou não? Entendi o raciocínio. Acredito que sim. Inclusive, eu quero que você me permita voltar um pouquinho a sua pergunta dos fundos de investimento. Que, olha, o fundo tem muitos precatórios comprados. Se for pagos todos os precatórios, os fundos não serão prejudicados. Por isso que eu disse, na primeira análise, eles serão prejudicados. Mas na segunda análise, não. Ele não há prejuízo. Ele vai receber antes do tempo. Uhum. E o que ele comprou com 60% de deságio, ele vai receber agora. Inclusive, o próprio fundo trabalha com a ideia do risco. Claro. Tem agora o risco foi zerado e ele vai passar a ter o fruto daquele seu investimento, né? Então, você acha eu acho que a questão do precatório... E o precatório, eu acho que ele normalizaria como seria no âmbito da União. Você acha que o problema, então, não é o que a gente... O problema é o passivo. O problema é o passivo. Exatamente. E eu já fiz um estudo nesse sentido, eu até apresentei, à época, o secretário da Fazenda, o secretário de Planejamento. À época era João Leão e Manuel Vitório. Ainda no governo Wagner. Eu lembro que estava também numa reunião de cúpula do Estado, o presidente do Tribunal de Contas, era Hinaldo da Paixão. Que memória. Eram muitas pessoas. Aí o que é que acontece? O não pagamento de precatório favorece que você tenha precatórios inflados, favorece, infelizmente, a prática não muito correta de ter que ajudar aqui, ajudar acolá, porque no âmbito do Tribunal de Justiça, infelizmente, às vezes acontece. O próprio servidor, ele, não atingindo a todos, evidentemente, mas aquele servidor que procura ou que tem uma relação não muito republicana, ali nasce a oportunidade. Pagar fora da fila. Pagar fora da fila é um favor, porque quando os cartórios foram... Vou dar um paralelo. Quando os cartórios foram privatizados, não melhorou a prestação do serviço? Melhorou. Antes, para você obter uma certidão, você tinha que... a prática do PF. Então, você acaba com qualquer possibilidade de atos não republicanos e não adequados com a prática de um servidor público. Você encerra essa moratória, encerra os juros que ficam ali sendo capitalizados, entende? E o próprio tribunal deixa de ficar com atenção muito voltada para o pagamento, porque o pagamento precatório, no âmbito do TRF da primeira região, que é muito maior do que o Tribunal de Justiça da Bahia, e o volume de precatório que você paga é muito maior. Não tem contencioso administrativo, não tem um processo delongado. É tudo muito simples. O Tribunal de Justiça tem que ter uma equipe, tem que ser correcionado, tem que ter juiz auxiliar, tem que ter equipe destacada, tem que ter muita aí que vira praticamente uma secretaria, uma outra unidade. E não era para ser assim. Porque é tão somente o pagamento.
E o pagamento ocorre através da lei orçamentária. Então, tudo isso que a gente está falando, a gente está até fugindo à regra constitucional, que é o pagamento via lei orçamentária. Porque se você usar o depósito judicial não está no orçamento público. Sim, verdade. Não está na lua. Quer dizer, tem que se estabelecer um convênio. As próprias instituições financeiras ganham com isso. Então, interessa à instituição financeira, ainda que seja um banco público, a ser, digamos assim, depositário. Mas se a gente pensar que o banco público, que ou é uma empresa pública, ou é uma sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, empresa pública, a finalidade nunca foi o lucro. Pode até oferir lucro, como decorrente de sua operação, mas é outro tipo Não existe para isso. objetivo. Não, agora eu fiquei na dúvida. A sociedade de economia mista, empresa pública, também, quando tem um débito, pagamento através de precatório? Precatório, não é. O precatório é através de... É só o ente federativo, é o que se entende no administração, conceito de fazenda pública. tá. Administração pública direta, indireta, e a indireta vai para as autarquias e as fundações públicas. Tá. As estatais estão de fora, elas vão pagar da mesma forma que o particular paga. Tá. Ok? Agora vamos lá. Eu quero Viu, falar de... professora? Porque ajuda, De né? novo? Ô, Micael, me ajude aí, Micael. Porra, a gente vai ficar nessa sacanagem aqui o dia todo, né? Não sei o que lá de minha prosinha pra cá e igual pergunta pra lá. Mas a pergunta foi oportuna. Não, eu porque tem gente vou que tem encerrar essa esse programa dúvida. aqui. Vou encerrar agora o programa. Deixa eu falar de Vamos prática. lá, vamos lá. O estagiário está até falando. Deixa eu falar. É Vai meio... ficar só a voz dele. Aí É porque pode o criar tema- vai o virar tema o é bom. estagiário. Pode deixar sair sua banda. Mas ele é realmente meu estagiário de... Ele é realmente estagiário de direito, você não sabia, não? É, ele estuda direito. Ele é estudante de direito. Eu conversei com ele antes. Não Vamos sabia que era isso aí. pensar um nome pro estagiário assim, pra criar um Ele vai ser o assessor de assuntos Stag, por diversos. enquanto Stag tá bom. Viu, Stag? Né? Viu, Stag? É. Pode deixar sua Stag. banda no fundo aí que vai Só ficar sua voz, Stag. É. Vamos falar de prática aqui, velho. Vamos. Porque os meandros que ficam externalizados para os advogados é uma coisa. Né? Sim. Uma coisa funciona internamente, é outra. E é como você falou, é muita gente envolvida para gerir esse negócio. Uma coisa que deveria né? ser simples. E se não existisse o problema, tanta gente poderia estar trabalhando em outros lugares, né? Juiz auxiliar poderia estar numa vara que está vazia, servidor Os poderia estar em advogados outro recebem lugar. seus honorários. O os dinheiro servidores giraria na focados economia. Com prestação jurisdicional, porque isso não é prestação jurisdicional. Atender, né? A missão do negócio. Exatamente. Eu queria entender como é que isso funciona, professor, na prática. Porque vamos lá, o Estado da BR chegou lá, fez a lua. Chegou na lua e disse assim, ó, esse ano eu tô muito bonzinho, inspirado aqui em Papai Noel, professor Hilton, e vou botar 200 milhões para pagar precatório em 2023. Vai estar lá na lua esse valor, 200 milhões. E faz o repasse. Esse repasse, como é que ele é feito? É todo de uma vez? É todo de uma vez. É no começo do ano? É no meio do ano? É no final do ano? Me conte aí como é que isso funciona. Na verdade, como deveria, porque a gente sabe que nem sempre funciona. Cada ano tem os seus momentos de repasse, né? Quando a gente chegou no Tribunal de Justiça para fazer a reestruturação, às vezes, olha como a situação é caótica. Hoje, não, porque o núcleo está reestruturado. Isso a gente pode reconhecer. Melhorou muito. Sim. Tem um sistema, a lista é publicada, os advogados são atendidos, né? Então, tudo é muito feito com muito respeito à Constituição. O CNJ deu uma contribuição muito significativa. Durante um tempo, lá em 2015 ou 2014, não me recordo exatamente, essa aprendizagem foi em 2014, foi uma correição permanente do núcleo de precatório. Então, tudo que se fazia, o CNJ era a ministra Eliana Calmon, à época, né? Que é a corregedora. Nós tínhamos recurso em conta que tinha 2 anos. Gente. O Estado transferiu para o tribunal e o tribunal já estava com o recurso em conta e não repassou. Não fez os pagamentos. Você me entende? Porque você tem que fazer o edital para acordo, você tem que ter resposta rápida às impugnações. A PGE estava impugnando muito. Tinha uns precatórios do DERBA mesmo que, na fase executiva do processo, os procuradores, de forma sistemática, eles concordavam com todos os cálculos apresentados. Isso eu estou falando em precatório de 1990.
92, Gente 93. do céu. Empresas que fizeram as rodovias naquela década de 90 e sem receber até hoje. É aí que eu digo. Então, o não pagamento oportuniza que esses precatórios fiquem como inflados ao longo de muito tempo e passando, inclusive, pelo período dos expurgos econômicos. Então, fazia com que esses precatórios fossem lá para frente. Então, quer dizer, o Estado até tinha um recurso, era muito mais fácil pagar a fatura de um contrato de administrativo que a empresa realmente prestou serviço, aí ele não paga, dá o calote na via administrativa, se judicializa, leva-se anos para poder ter o trânsito em julgado dessas decisões. Depois, quando o Estado reconhece e paga, o Tribunal de Justiça ainda tem muito tempo para poder pagar. Tem que pagar imediatamente. Se o problema é pagar e o Estado já disponibilizou o Tô recurso, ganhando dinheiro, né? Para pagar o que falta então, é como é que é hoje? O recurso, o Estado transfere, entra... Inteiro. No Os começo 200 do milhões. Não necessariamente. No começo é muito difícil. Até porque a atividade financeira do Estado está acontecendo. Se a gente pegar a lei orçamentária, me permita, né? Eu sou professor de Direito Financeiro também. A LOA... O cara sabe... Meu amigo, Meu aluno, meu filho. tudo. Foi meu aluno. Aluno de Vilira aí. A LOA, ela fixa a despesa e estima receita. Desculpa interromper. Você se lascou que você vai ter que voltar para fazer outro programa sobre direito financeiro, porque é um negócio que a gente tem que fazer também. Aí é professor se arrombou, Harrison. já foi. Harrison é autoridade, autoridade no assunto, que ele, eu acredito que vai estar nos ouvindo também. Então, o que é que acontece? Quando o Estado ele está iniciando a sua arrecadação, né? Então não é no início que ele tem, a não ser que tenha uma sobra orçamentária decorrente de um superávit de arrecadação ou... O que não é o caso normalmente. Né? Mas às vezes acontece, porque como você estima receita e de forma sempre conservadora, então eu vou arrecadar X. Quando você vai ver, você se surpreende ao longo do desenrolar de um exercício financeiro. Então, pode ter um superávit de arrecadação, que pode ser pouco para as expectativas, mas como a Lua fixou algo lá embaixo, tem um superávit que isso depois pode ser convertido em uma receita que não foi gasta no final de um ano, ou então o que não se executou. Às vezes, o que é ruim, você não executar o orçamento que existe. Eu tenho um orçamento de tantos bilhões, então como é que eu não executei? Mas essa sobra orçamentária, ela se converte em superávit por ausência de execução, ok? Sim. Então, se você tem recurso, mas esse recurso, você já está tendo muita despesa no início de um exercício financeiro. Então, ninguém vai pegar o recurso se você tem, em tese, até o 31 de dezembro daquele exercício. Mas, geralmente, até o meio do ano, abril, maio, o Estado tem cumprido, né? Porque se ele não cumpre, ele fica inadimplente e tem várias sanções com esse inadimplemento. E aí o Tribunal de Justiça começa já a organizar os pagamentos. Edital, acordo. Então, aquelas pessoas que sabem que não vão ser contempladas porque não são portadores de uma doença grave, não são maiores de 60, o seu crédito não é um crédito alimentar. Essa pessoa já se habilita a um processo de acordo. A outra parte já é ordem preferencial. E aí o tribunal já sabe, já vai efetuando os pagamentos. Então, hoje o Tribunal de Justiça, ele paga e paga com certa eficiência os recursos do tribunal. Normalmente, professor, não passa nem dos preferenciais, né? Ou passa? Não, passa, porque o preferencial todo mundo tem recebido, né? Porque tem um acordo, metade para acordo. Costuma-se usar o dinheiro do acordo todo? Usa, né? todo. Muita gente adere, né? E quando não usa, abre novo edital para acordo. Porque o acordo o Estado não abre mão. Né? Economiza também, né? É porque ele economiza 40%, então a sua dívida fica diminuída, né? Eu lembro que no estudo que eu tinha feito, lá em 2014, 2015, que eu apresentei, era se o recurso fosse repassado, o interessante era primeiro fazer acordo, que você pega uma dívida de 1.800 bilhão, eu lembro que a época era mais ou menos isso, ela pode você reduzir 40% aí. Entendeu? E você tem, às vezes, empresas também que gostariam de receber, que são os precatórios não alimentar e são os precatórios de empresas, hein? Não é prestou serviço, é uma verba de natureza indenizatória. Né? Agora, e se acontecer de ter mais gente querendo acordo do que o dinheiro que tem para acordo? Respeita a ordem cronológica do próprio precatório. E aí o cara, quem ficou excedente... Aquela pergunta volta...
Aí guarda aquela lista para a lista do acordo do ano que vem ou outro edital já é outro edital? Não, aí já é outro edital. Mas a pessoa passou a ser melhor mais na fila. nova. Ela tem uma colocação melhor na fila. Não na geral, mas de quem fez o acordo. Mas geralmente não tem problema não, porque as pessoas fazem o acordo. É muito comum, né? É muito comum fazer acordo, porque a pessoa recebe. Geralmente são pessoas idosas, são pessoas com muita idade, entende? Você sabe o que é que eu fico ouvindo falar? E tantas nuances, tantos detalhes. Na advocacia, é um ramo, porque nem sempre uma pessoa que, por exemplo, entenda de direito previdenciário ou que entenda de direitos administrativos, necessariamente vai saber atuar diante de um procedimento de precatório. É verdade. Mas é isso que eu tô falando. A gente. Eu tava com a dificuldade de fazer um programa com esse tema justamente para trazer uma pessoa que tem esse nível de conhecimento aí. Principalmente quando a pessoa não atua. As pessoas não sabem. De fazenda Exatamente. Sabem, né? Exatamente. Não, e eu vou ser muito honesto. Eu só adquiri um relativo conhecimento em matéria de precatório porque, à época, a ministra Helena Calmon pediu um apoio da Justiça Federal para analisar essas impugnações de cálculo de precatório. E o juiz federal, que é professor da Católica, Dr. Ávio Mouzar, eu era chefe da contadoria judicial, da seção de cálculos judiciais, mas a gente também não trabalha com precatório. Por quê? Porque a gente não tem problema com precatório. Precatório se pede, se paga. E aí, Pronto, é assim, simples. Expediu, mandou e se paga. Assim é bom demais, né? Acabou. Então, a gente não sabe o que é correção monetária para um período além do período da graça constitucional, porque a graça, o precatório era expedido em 1º de julho. Até 31 de dezembro, os juros estão suspensos. Tá. Porque o Estado não está pagando, mas não é por uma mora dele. Não, existe uma autorização legal. Constitucional e limitação da lei orçamentária. Tá. Mas só faz correção monetária. E a correção monetária é fácil fazer. Você pega o índice e aplica. Então, na Justiça Federal, tudo flui, no máximo. Mas quando você ultrapassa esse período da graça constitucional de 18 meses, que hoje aumentou porque vai contar a graça constitucional, que é a isenção de juros, desde 2 de abril. De 2 de abril a 31 de dezembro da isenção subsequente, você tem graça. Então, essa graça... E ainda os precatórios que superarem aquele limite fixado para pagamento agora no precatório federal, né? O federal, deixar claro... ainda vai ter que contar juros de mora. Então, talvez no âmbito federal, aqui fica um alerta até para advogados, quem tem precatório para receber, tem que ficar atento que vai ter uma diferença de juros desse período que vai transcender o limite dessa graça constitucional, que é de 2 de julho a 31 de dezembro, 2 de abril a 31 de dezembro do exercício subsequente. Porque vai ter precatório que está sendo expedido agora que vai ser pago em 2027. Então, o precatório foi expedido, não foi? Vai ser pago. Mas vai ficar um resíduo que é relativo aos juros do período para além dessa graça. Que seria 2025, 2026. Ou melhor, 2024, 2025, 2026. E quando houver o pagamento em 2027. Então tem que ficar atento, porque tem uma diferença. E a depender do valor do precatório, quando você está jogando 6% ao ano, em 3 anos, você vai ter aí 20%, 20 e poucos por cento. De 100 mil, você já tem 20 mil só de juros. Uma coisa que eu fiquei curiosa, assim, por ausência mesmo de conhecimento. Quando o ente federativo paga, é uma só data ou ele vai pagando durante aquele exercício esporadicamente? Quem paga o precatório é o TJ. É o TJ ou o TRF. O governo federal, ele libera um montante. Vamos pensar assim no âmbito federal, né? Mas no âmbito estadual, o governo do estado libera para o tribunal e o tribunal faz o pagamento. O município também, né? O município também tem que pagar. Aí outro ponto importante, como os municípios são mais inadimplentes, que a gente está falando muito do estado, é muito comum o município fazer acordo em matéria de precatório para pagar, para começar a pagar. Porque ele também sofre várias sanções. Mas o município quer tomar um empréstimo para realizar uma obra importante, uma obra de infraestrutura. Então ele não consegue. Aí para ele saldar e cumprir a ordem judicial, né? Porque a ordem judicial se cumpre.
no Estado democrático de direito. É isso aí, ordem judicial se cumpre. O prefeito pode ser preso, o secretário pode ser preso. É por isso que aí tem que ter um bom... um juiz efetivo, ele vai determinar o sequestro nas contas do município. Vai comprometer o FPM. O município não vai pagar suas contas, suas obrigações, não vai pagar servidor. Olha o problema maior. Então, hoje, os municípios começam a aderir a fazendo acordos. Como é que funciona esses acordos? E ele compromete um percentual também do seu por FPM. edital? Não, isso que eu estou falando o acordo do pagamento é o credor, né? É o credor que vai lá e faz com aquele deságio. Mas tem município que está inadimplente, que não está liberando nada, não está disponibilizando para o Tribunal de Justiça. Ele não está disponibilizando para a Justiça Federal. Geralmente, para a Justiça Federal, eles disponibilizam e eles pagam. Aí, esse município comparece perante a Justiça do Trabalho e faz um acordo. Então, o município de Ilhéus, o município de Itabuna, o município de Alagoinha, um município qualquer, ele tem uma dívida de precatório trabalhista. Então, ele comparece no TRT e compromete parte da receita do fundo de participação do município. E o TRT vai administrando eles começam a pagar mensalmente, todo mês, um percentual do FPM. Mas isso sufoca demais a receita Agora sim, professor, do município. Isso, né? Por isso que é é caráter bom. de exceção, né? Total, né? Qual é o suporte legal para esse parcelamento que os municípios costumam fazer? Na verdade, você está certo quando você fala em caráter de exceção, mas é porque o problema no âmbito do município é muito mais grave do que no âmbito do Estado. Então, tem município que tem 10 anos que não está pagando nada. Tem 15 anos que nunca compareceu. Meio que é uma passada de mão na cabeça. Né? Bora ajudar aqui para poder ver se paga alguma coisa. Mas quando ele comparece e começa a... Na verdade, a Justiça do Trabalho tem determinado muitos sequestros, né? E o Tribunal de Justiça também. O Tribunal de Justiça determina. Então, os municípios são instados a comparecer no núcleo de precatório e comprometer um percentual da sua... do FPM, porque tem município também que não tem arrecadação, que vive só de repasses. É verdade. Entendeu? Que o Estado faz e que a União faz. Então, não é um problema simples, né? E a gente não deve também olhar de forma superficial o problema. Mas aí os municípios comprometem o FPM e faz o pagamento dos precatórios parcelados a perder de vista. Mas está pagando. Aí já é um grande avanço, porque começou a pagar. E até se orgulha. Então, o problema também é que, às vezes, o prefeito diz assim, eu não quero pagar esse precatório, que eu vou ficar 4 anos. Aí falta um pouco do espírito do homem público, né? Tem muito poucos republicanos disponíveis no país. Exatamente. O pessoal não está pensando muito. Porque a pessoa diz assim, eu não vou pagar esse contrato, porque quem vai ter que pagar vai ser depois. Daqui a 2, 3, 4 gestões. Mas não é esse o entendimento, digamos ideal, assim, né? Ideal, né? O homem público, o gestor público não deveria pensar assim. Você falou de Justiça do Trabalho, professor. A gente, agora falando dos municípios, mas a gente também tem... estados também fazem, né? Fazem. Acordos na Justiça do Trabalho para pagamento de precatório. Menos, né? É menos, porque os estados já têm seus estatutos. Quando o servidor ele vai buscar uma diferença salarial, não é na Justiça do Trabalho, é na Justiça comum. Não, aqui eu fiz aquela pergunta, inclusive, sobre... o que eu vejo, na verdade, é quando... Das empresas estatais, foi isso que eu fiquei pensando. Das estatais. Pronto. Mas aí o que é que acontece? Aí a gente volta. A estatal, ela, se não for... É porque ela não tem esse direito de pagar por precatório. Mas, por exemplo, a Embasa... A Embasa agora paga-se por precatório. Não. A Embasa ela é executada como empresa comum. TRT não. A Justiça do Trabalho foi convertida, Não, peraí, calma lá. Posso estar falando besteira. Calma lá. Existem algumas empresas que foram liquidadas. Isso. Aí o Estado assume a dívida Aí o Estado, dela. por exemplo, Bahia Tussa não existe mais. O Estado englobou a dívida dela. A EBAL. Pronto. Aí é outra coisa. Mas a Embasa, que hoje existe, e é uma empresa, ela é executada como uma empresa particular. Ela sofre penhora. Posso estar enganada, mas parece que teve lei estadual no ano de 2020 e 2019, que está ainda sobre análise, porque está no STF,
para ser julgada de pagamento, de conversão Pode do ser. pagamento dos débitos da Embasa no estado da Bahia, Pode ser por através conta de de algum tipo precatório. de... Ou Stag. É. Stag. Pesquisa aí, Stag. Pode ser por conta de algum tipo de específico Mas de dívida, faz né? sentido. Se o Stag pesquisa. Mas digamos assim, eu acho que eu li alguma coisa sobre. Na com minha memória certeza, tá tô me falando- recobrando aqui. Mas assim, via de regra, né? A gente não tem as estatais pagando suas Sim, dívidas sim. decorrentes de condenação judicial. O regime, Instituto de o precatório. regime jurídico Não, de o regime execução não é contra a administração pública. É outro. O regime é de execução Tô privada. esperando a pesquisa do Stag. O Stag vai mandar aí. O Stag vai mandar. São pessoas jurídicas de direito privado, Isso. né? A natureza jurídica delas, né? Existem também os problemas decorrentes de contratos de terceirização. Então você tem hoje Pronto, ok. as imensidões Uma responsabilidade de... subsidiária. Exatamente. O Estado normalmente acaba entrando como réu. E na hora que direciona a execução, Aí a tem que gente ser tem por uma precatório. súmula 331 do TST que é muito importante. Se o Estado consegue comprovar que ele fiscalizou, aí ele Sim, é sim, afastado né, do polo passivo dessas reclamações trabalhistas. Mas é evidente que o Estado pode vir a ser condenado no âmbito do TRT, mas não é muito recorrente, né? Não é muito recorrente. Mas, sendo, o Estado tem que liberar. Então, o volume maior mesmo que o Estado da Bahia libera para pagamento, tem uma parcela do TRT mesmo, mas é um valor menor. Sim. Tem uma parcela da Justiça Federal que o Estado da Bahia libera, mas é uma parcela ínfima. Também. O grosso é O TJ. grosso é Tribunal de Justiça, que é onde as ações correm contra o Estado nas varas de fazenda pública, né? Então, as varas de fazenda pública são as principais responsáveis por condenar. E os municípios, professor? Você falou aí que a grande maioria é por quê? trabalhista. Porque o município, muitas vezes, não tem o estatuto já formado. Ele contrata pela CLT. Então, tem muitas reclamações trabalhistas de servidores, de funcionários, e aí o município está respondendo na Justiça do Trabalho. Sim. Então, aí ele tem condenação da Justiça do Trabalho e tem que pagar. E aí, As forma grandes esse capitais precatório. costumam ter outras questões As precatórias, capitais têm, os- também os tributárias, municípios de né? maior tal. porte também. Mas os menores resumem-se a trabalhista mesmo, né? Trabalhista. Não, É, porque se você for para... Talvez. Não, aí você teria no máximo um prestador de serviço que não recebeu uma fatura, alguma coisa, que normalmente nunca chega a esse ponto. E que não vai para a Justiça do Trabalho, se Vai for pra município, comum, entendeu? Justiça comum. Aí créditos tributários, digamos assim, tributários não, né? Mas a tributária é muito pouco provável. comum, crédito tributário e compensação, né? E o município acaba tendo isenções, entendeu? Que a própria Constituição estabelece. Tá aí uma das questões, porque a gente sabe que a compensação é uma forma de extinção obrigacional. Não é em frase todas... bonita da porra, frase bonita da porra, Tô com um monte de obrigações. Compensação, Ó, Extinção obrigacional. Obrigacional. Entendi porra nenhuma. pô, velho, eu sinto uma bancada com o Rafael Petracioli. Você não lê uma enciclopédia Ai, cada a vez que eu venho, enciclopédia. da É altura, que pelo menos, Rafael né? faz essas perguntas porque ele sabe que tem leitor que está se perguntando o que é isso. Aí te ajudei agora. Mas faz sentido porque em matéria de precatório pode haver a compensação. É isso. Pronto, você Mas tem uma dívida. Você tem dívidas tem crédito, de aí ele já tributárias. compensa. Sim. É difícil você pensar compensação em natureza previdenciária, por exemplo. É mais fácil? Não, previdenciária é fácil. Não tinha pensado nas contribuições. Mas vamos pensar assim, em matéria de precatório, né? A pessoa tem crédito. Sim. Mas ela também tem uma execução do Estado contra quem ela. tem estagiário sou eu, viu? Por quê? E aí? Tá aí já. Alguém já respondeu. É o Stag, pô. Pronto, aqui, ó. Foi a Lei 14.260 de 2020. As condenações que imponham à Embasa a obrigação de pagar superior a 10 salários mínimos terão pagamento processados por meio de precatório, que tramitará exclusivamente no sistema do PJE de segundo grau, sendo indispensável o patrocínio de um advogado da Defensoria Pública para o seu protocolo. A constitucionalidade disso daí é flagrante. É isso. O Estado pode editar normas, ele tem sua capacidade legislativa, pode. A gente vai avaliar se é uma norma boa ou se é uma norma não muito boa. Mas parece que o STF disse que era constitucional. Constitucional? Não é possível um negócio desse. Não, mas são casos. Não, mas peraí, manteve, de casos. acho que teve
tutela, manteve liminar a constitucionalidade, eu acho. E é uma tendência, né? É uma tendência a se manter. Se você vai analisar uma liminar em um processo onde a constitucionalidade da norma está sendo questionada, em tese, toda norma ela tem presunção de constitucionalidade. E afastar uma norma do ordenamento jurídico tem que ser algo muito grave. E aí, se a gente for observar, quem é que está alegando a inconstitucionalidade dessa norma? Possivelmente não é quem teve a iniciativa dela, né? Claro. E a iniciativa é por parte do próprio governo do Estado. Não entende da norma e tal. Mas aí a gente percebe que se isso vier a vingar, a gente fica, né, salvo o melhor juízo, com todo respeito, um caso teratológico, que você vai ter uma empresa pública, eu acho que a Embasa é uma empresa pública, né, que na verdade, salvo engano, a Embasa é Sociedade de Economia Mista. Sociedade de Economia Mista, o que é mais grave ainda, pagando suas dívidas de precatório. Imagine se a Caixa Econômica pagar suas dívidas por precatório. Se a Petrobras pagar suas dívidas por precatório. Até porque são personalidades, são pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria. Com bens próprios, com servidores próprios. E com suas dívidas. Não seria a União que ia pagar a dívida. Não seria o governo do Estado, o Estado da Bahia que vai pagar a dívida de uma... Mas sabe o que eu acho, professor? Tem essa questão de presunção de constitucionalidade. Não sou contra a ideia, não. Acho que toda norma tem que ter sua presunção de constitucionalidade, tá? Em tese tem. Não estou discordando. Não estou discordando. Também, eu não estou discordando disso, não. O princípio em si, eu acho ele sensacional. Sim. Mas veja, você deu aqui um exemplo excelente, que foi o Rio de Janeiro com a lei de depósito judicial. Exato. Que eu falei, eu vou fazer essa lei aqui, bicho, dizendo que eu posso usar os depósitos para pagar meu precatório. Alguém na reunião deve ter falado assim, rapaz, essa porra não é constitucional, não. Cara, aí outro chegou na mesa e falou assim, não, meu amigo, mas daqui que digam isso, Inês é morta que eu já paguei. Já paguei. Eu já exauri a lei dentro do período que ela está sendo... Então, assim, é uma desculpa para você gerar normatividades casuísticas que vão ter um exaurimento rápido, enquanto isso não se resolve em termos de... E a gente observa que o Rio de Janeiro saiu na frente com a lei. Aí já tem a lei federal, que é a lei complementar 151. O voto do ministro Gilmar Mendes, quando julgou a ADI da inconstitucionalidade da 62, já apontou isso como solução. Então, se criou uma atmosfera jurídica entre os tribunais. A lei, salvo engano, do Rio de Janeiro, eu sei que a da Bahia, ela foi uma lei de iniciativa conjunta dos três poderes que compõem o Estado. Assembleia Legislativa, Poder Judiciário Baiano, representado aí pelo Tribunal de Justiça, e Poder Executivo. Quer dizer, é como se fosse a cúpula do Estado, estou falando no sentido bom, no sentido constitucional do termo, tentando apresentar uma solução para um problema muito crônico, que é o não pagamento. Porque o não pagamento, quais são as consequências do não pagamento? Você está invalidando uma decisão judicial. É o famoso, ganhei, mas não levei. Qual é a satisfação que a gente está dando à sociedade quando a pessoa luta por anos, consegue chegar ao trânsito em julgado de uma decisão que condena o Estado a lhe pagar uma diferença salarial e a pessoa não recebe por 10, 15 anos, morre e fica para os seus descendentes, entendeu? Quer dizer, normalmente é o que acontece. É o que acontece. Então, em vida, se você hoje tem uma ação que você sabe que vai demorar muito tempo, tem um amigo que tem 28 anos numa ação. Pronto. Aí, você... Fora que o processo contra a entidade pública já demora uma vida. Já demora. Né? Você tem fases recursais intermináveis, há uma... A isenção do magistrado de condenar o próprio Estado, se ele tem pretensões de política, subir ao tribunal, o cargo de desembargador. Qual o desembargador vai, né, escolher alguém para ser... Qual gestor público, né? Vai escolher alguém para ser desembargador se toda hora está condenando a gente, que geralmente a relação de um juiz de vara de fazenda pública com o Estado é uma relação, muitas vezes, não é desgastante. Claro. Porque o juiz ele está o tempo todo condenando. São juízes que dizem assim, eu nunca vou ser desembargador, nunca vou subir ao tribunal. Aí eu volto àquela minha primeira pergunta de hoje. Quando a gente fala assim,
quando você começou a definir o que era um precatório, que eu falei assim, me parece uma noção de promover a segurança jurídica e de uma boa gestão da administração pública. Aí a conversa desenrolou. Isso. Quando a conversa vai desenrolando, eu chego à conclusão. De que realmente... Pode ser equivocada, que talvez toda a regulamentação do precatório, tipo assim, vamos pegar leve com o dinheiro da administração pública, porque senão pode quebrar. Mais ou menos essa noção, sabe? Tem, eu acho que um pouco dessa visão mesmo, né? Porque se coloque no lugar de um prefeito, ele não tem como pagar aquele montante, mas tem que pagar. Então tem que apontar a solução. A galera de direito constitucional, direito administrativo, a reserva do possível, né? É por isso que eu vejo com bons olhos, mas a minha opinião ela é irrelevante. A atmosfera jurídica é para que os depósitos judiciais seja uma das formas de... Você consegue pensar, professor, Porque tem lei uma federal forma em que você pudesse estender isso, inclusive, para os precatórios dos municípios? Não, estende para os municípios. A Lei Complementar 151 fala que os municípios também terão participação nos depósitos judiciais. Isso é fantástico. Isso é sensacional. Isso é sensacional. É fantástico, é uma solução. Agora... tem inúmeras ações de inconstitucionalidade também. A Associação dos Magistrados já alega a inconstitucionalidade, a OAB alega a inconstitucionalidade, Conselho Federal. Então você percebe que a discussão ela precisa ser amadurecida e com a sociedade civil organizada, com todos esses sujeitos, porque o papel da OAB é importante. Quando a OAB apresenta uma ação de inconstitucionalidade, os advogados têm conhecimento disto? Isso foi discutido com todas as partes, porque você, Ive, que tem o seu precatório para receber, talvez o seu interesse, o interesse do seu cliente que você está brigando, patrocinando durante tantos anos, você diga assim, não sei se eu entendo pela inconstitucionalidade. Eu não estou dizendo que tem que ser assim ou assado, mas tem que ter a discussão. Pelo menos... A lei é de 2015 e quase ninguém sabe. Tem um canal de voz, né? Tem que ter um espaço de discussão, de diálogo, porque é uma das formas de solucionar o problema ou de amenizá-lo. O que não pode é você ter uma ação contra o Estado e ter a certeza de que não vai receber. Não vai receber nunca. Eu ainda acho que é muito interesse envolvido para que a gente chegue ao ponto de que se use... um denominador em comum. Chegue... Assim, aquela história, o quitar a dívida de precatório dos entes, de todos os entes federados, não vou falar só de Estado ou só de município, é um negócio que não interessa a muita gente. Não interessa, inclusive, ao mercado que a gente falou aqui, que existe um mercado posto em que o precatório o precatório que não é pago é a base. Se os precatórios forem todos pagos, você até já falou aqui, não tem razão de se existir de negociação de precatório, porque vai estar tudo em dia. Por que eu vou se negociar precatório? Por que eu vou querer vender com deságio se eu vou receber dentro do que se existe? Então, a gente não pode ignorar também que existe um lobby nesse tipo de situação. E aqui, deixando inclusive muito claro, lobby no sentido americano da palavra, tá? Não no sentido tupiniquim. Tá, no sentido de uma atividade ilícita de exercício de influência. Pronto. Não no sentido de... Não é no sentido de corrupção, de vagabundagem, não. Não, correto. No sentido republicano. Do termo. Isso. Agora, você já viu, né? Tem um projeto de lei para regulamentar a atividade do lobista? Tem. Isso não é... É uma discussão difícil de se ter. E é justo que quem tem um interesse também lute por ele. Pronto. A Federação dos Bancos, né, vai brigar. O Banco Central, ele também é interessado em uma dessas ações que eu estava verificando. Está colocado como amicus curiae de uma dessas ações. Até porque ele não tem legitimidade para propor a ação de inconstitucionalidade, o controle concentrado. Então... todos esses agentes... Eu acho essa expressão linda, amicus curiae. Eu nem falo porque eu acho... Eu acho tão bonito. Eu acho o Instituto subutilizado.
Mas é. Sabe? Você imagine, por exemplo. Mas é porque também se fosse muito utilizado, aí imagine, o controle de personalidade hoje é um problema, imagine se todas as ações realmente as pessoas usassem. E Aí todo meu amigo, mundo quisesse se manifestar. Ainda mais agora que tem um Mas monte aí a de gente tá que falando dá de área Banco jurídica. Central, né? A gente Não estamos falando de Vai qualquer falar coisa. sobre Entende política dinheiro, financeira, vai falar sobre eu tô falando, a gente não as tem, a gente não tem implicações. maturidade pra que o Administrar o amicus instituto. curiae funcione do jeito que deveria ser. A verdade é essa. A gente não tem essa Mas maturidade. alguns não. julgamentos importantes que o STF promoveu, mudando o tema rápido, tivemos algumas participações importantes, né, de algumas instituições, né? Por exemplo, vai definir uma questão como direito à vida, né? Interrupção da gestação, em se tratando de feto anencéfalo, anencefalia. Então, aí todos aqueles que é uma questão bem... Já é resolvido isso, né? Mas os amicus curiae ali participando ajuda que a corte possa também ter um outro sentimento acerca do tema, né? Evidentemente que a questão é jurídica, né? Mas é porque as questões jurídicas que elas são tão perpassadas por outros ramos e outras questões de conhecimento que o amicus curiae é muito bem-vindo justamente nessas questões mais espinhosas, né? Exatamente. Você tem o fato, tem o valor e tem a norma. Então você não se afasta do valor, sim. né? A teoria tridimensional, né? Do direito Miguel Reale, né? Então a gente vai ver que essas questões que envolvem valores, o amicus curiae ele vem e dá opinião. Então aí você tem até uma CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que vai falar sobre algo importante. E a sociedade se sente, de uma certa maneira, ali representada. E, evidentemente, que isso poderá trazer um outro olhar para os julgadores que estão decidindo uma questão que deveria ser resolvida pelo parlamento. Mas o parlamento não consegue editar uma norma que venha enfrentar esse ou aquele anseio da própria sociedade, né? Então, eu acho que o Instituto, sendo bem utilizado, algumas vezes foi. Então, Não, sim, não tem. É. Eu falo porque a quantidade de ações que existe, se todas elas você fosse admitir a quantidade XYZ de amicus curiae, realmente ia tornar determinados julgamentos inviável, né? inviáveis. Já é difícil julgar. É, isso que eu tô falando. Leva-se anos. Mas em alguns me parece, inclusive, que não ter é absolutamente impossível de tornar a causa bem julgada, digamos assim. Se você tem determinados pontos, você tem que ter amicus curiae para falar sobre. Por exemplo, aqui, eu acho muito bem-vindo uma opinião técnica do Banco Central para falar sobre isso. A FEBRABAN. Né? Sim, com Entendeu? certeza. Porque contribui de alguma maneira. a gente tem a liberdade econômica, tem a questão dos contrapontos, né? Existem talvez elementos técnicos que a gente não conheça, que eles possam trazer para poder embasar determinada situação ou não. Falar, isso aqui não funcionaria desse jeito, teria que ser assim. A Associação dos Magistrados mesmo, ela alega na inconstitucionalidade da 151, que permite a utilização do depósito para pagamento precatório, com um percentual de 70%, mas ela alega muito a ofensa à separação dos poderes, né? Porque esses recursos estão custodiados pelo próprio tribunal, né? Então, como é que agora o executivo vai se apoderar, e né? de uma parcela significativa? O assunto realmente precisa ser analisado. O bom é que a gente está discutindo e está trazendo um tema relevante para a sociedade e a comunidade jurídica também parar, analisar, né? E poder também opinar. Deixa sua opinião. Você acha o quê? Usa depósito judicial para pagar precatório ou não usa? Deixa sua opinião aí embaixo que depois a gente repassa para o professor Hilton aqui. Ele certamente vai elogiar a sua pergunta, como ele elogiou as perguntas Se for uma pergunta inteligente. Se for uma pergunta inteligente. Meu velho, eu não tenho palavra para agradecer. Isso aqui foi de uma riqueza, meu irmão. Vou lhe falar um negócio, viu? O que a gente arrancou de informação de você aqui é um negócio sensacional. Parabéns. Eu tenho só a agradecer e um aprendizado, né? Afinal de contas, eu estou aqui com minha querida professora. Por favor, elogie ele também. Já elogiou. Ele tá agora é sua hora. Mas fique tranquilo que eu sei que estaria para ser entrevistado por uma ele não te pessoa de fez nenhuma profundo pergunta que te conhecimento deixou jurídico. constrangido, né? Não, foi tudo nota 10. Acontece eu às agradeço. vezes. E quero me colocar à disposição para contribuir e você tem a certeza que quando a gente for fazer um financeiro, você vai estar aqui. Me sinto honrado de estar aqui. Agradeço mais uma vez. Tem um programa que a gente já está marcado, que eu já te disse o tema que a gente ainda não fez. Pode marcar. Espero também ter atendido a expectativa dos nossos ouvintes. Atendeu, você não tem dúvida. Porque eu vou lhe dizer um negócio. Eu vim fazer esse programa cheio de curiosidades, inclusive de questões práticas. De verdade mesmo.
E quando eu falei com o professor Reinaldo, fica aqui meu abraço para ele, que foi inclusive quem indicou seu nome. A quem eu agradeço e por quem faço questão de manifestar minha estima. É um grande amigo. Uma figuraça. E extremamente Adoro competente. Reinaldo. E eu queria fazer um programa sobre um tema que eu me considero e tenho Leigo, a né? maioria dos colegas Sim. eu considero como leigos. É um negócio que é uma caixa preta mesmo. Como é que funciona, como é que não funciona. É assim, vai pra lá, o dinheiro vem pra cá, o dinheiro vai pra lá, o dinheiro volta, vai, não sei o quê. Essas mudanças todas que você falou, emenda constitucional atrás de emenda constitucional, é prazo que vai, prazo que volta, prazo que sobe, prazo que desce. É o tipo de coisa que não... Só no final do ano passado tivemos 2 emendas. No mês de dezembro, a diferença dá uma semana, 10 dias de uma para outra. Entendeu? Sobre precatório. Muita A regularidade. 113 e a 114. O conhecimento que eu vejo dos colegas hoje é basicamente da prática do processo civil mesmo. É você estar lá, chegou, expediu, diligenciou, como você falou, bom advogado diligenciou. Saiu o precatório, vai acompanhar a fila, é isso, mas não sabe como é que funciona, não consegue entender a dinâmica da coisa. Pensar em questões de como solucionar o problema, como você colocou aqui várias vezes, porque é um problema que atinge, inclusive, os advogados. O advogado não pode deixar de participar dessa Atinge dessa o discussão, judiciário. né? Porque quando a Associação de Magistrados do Brasil entra com uma ADIM, quer dizer, a própria decisão judicial que está sendo descumprida recorrentemente por quem? Pelo ente federativo, município, estado, Distrito Federal, entende? Então, quer dizer, a ação, a sugestão de solução, ela beneficia, ela valoriza o judiciário. Antes de discutir a afronta à questão da separação dos poderes, a ordem judicial já não é cumprida, porque é inadmissível que, dentro do Estado Democrático de Direito, uma ordem judicial que condena o ente federativo, que tem que ter amor à lei e fazer respeitar a lei, dar o exemplo, o Estado não cumpre. Mas quando o contribuinte, quando o cidadão não cumpre ou ele tem algo a pagar, ele é expropriado. Da moleira. Você tem Bacenjude, você tem Renajude, você tem Infojude, você tem uma série Deus me ajude, de proteção. Não é verdade? É verdade. No final da história, você tem Deus me ajude. Se o mesmo judiciário consegue, assim, só o desfecho, dar uma ordem de despejo e colocar uma família para fora porque não cumpriu com o pagamento de uma obrigação contratual, relação obrigacional. Sim. Que o mesmo Estado que vai Tem o expropria, peso na mão. quer dizer, quando ele é condenado, ele não cumpre, e o judiciário sendo leniente, aí a gente cai num descrédito, na descrença, né? Então, eu acho que solucionar o problema é valorizar todos os sujeitos aí. Não é beneficiar o Estado, é valorizar o judiciário e fazer com que a sociedade acredite, né? porque ela passa a receber seus créditos, e aí ela passa a acreditar nessas instituições. Mas agradeço, viu, irmão? Que é isso. Estou à sua disposição sempre. A gente que Na verdade, agradece. você não me consulta, não. Você me convoca. Você, rapaz, então está Pode anotado. Está convocar. anotado. Tá registrado. Mas foi muito bom. Eu lhe Valeu. agradeço mesmo, porque foi uma enciclopédia que a gente viu aqui hoje de precatório, viu, bicho? Maravilha. Você tem rede social, deixa o pessoal lhe seguir aí, ó. Fala aí, seu... Hilton Leão. Aí. Já vou seguir. Hilton Deixa eu Leão, ver se eu você sigo. seguir, Arroba saber, Hilton Leão. Viu? Saber tudo sobre... Tem até, Precatório. Hilton Leão tem até no de cantor de arrocha, não tem não? Pô, está aí. Rapaz, Essa foi a melhor. Essa O cara foi a passa, melhor. o convidado vem aqui, passa o programa inteiro elogiando o Ives, tá? E pra ela chamar ele de cantor de arrocha no final, bicho. Essa Puta foi a que- Ah, ele não tem cara assim, né? Mas não tem mano. Ai, já me ajuda, gente. Perdoa, Jesus, essa Ela não moça. sabe o que fala, né? Doutora Ives, muito obrigado por estar aqui conosco de novo. Será que É um na prazer. próxima você vai estar aqui? Com certeza. E você vai estar com um humor. Você tem essa melhor. certeza, estagiário? Porque eu não tenho essa certeza. Ai, meu Deus do céu. Perguntar pra RH se o RH tem essa certeza, Tá porque o pessoal bom. não tem. A folha de ponto E João de parece um Glicério? desenho de criança E João pequena. Cadê, Não. João? Você ainda sabe? Mas eu esse pensei não que ia sei. dar um abraço em João Glicério. Oh, se você achar ele Você- pela rua, dê um abraço nele por aí. Aí você tá tipo, acha mais fácil etiquetar os precatórios do Brasil afora. Do que você achando, aqui pra dar um abraço. Você vai achando em outro lugar aqui. Conseguir executar a pretensão de um abraço, João Glicério, Vai tá longe. mais difícil do que precatório. Então, semana que vem a gente volta, né, Ivy? Beleza. Semana que vem, O fica ano já tá acabando, viu? Tô só deixando claro. pra você. 2023, hein, ó. Bombástico. Bombástico como a gente. Galera, Quantos podcasts? esse ano? agora esse vai ser o seu, provavelmente é o 28.
Esse aqui é o 28. Bastante, né? Um ano muito produtivo. Boa, foi. A gente começou não tem muito tempo, né? Não tem. Não, vocês estão de parabéns. Excepcional. Galera, ó, ativa o sininho, faz inscrição no canal aqui, já sabe, pra semana, quando sair o episódio quinta-feira, você ser avisado e poder assistir antes de todos. Agradeço a presença de todos, ficaram com a gente, tiveram paciência e interesse de ouvir essa aula sensacional que o professor Hilton deu pra gente aqui. Semana que vem tem mais podcast aula extra pra você aqui no YouTube, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço, tchau!